À mesa é alguma coisa que, quando eu comecei a vir à Jubileu, foi uma das coisas que eu, ao conversar com o pastor Brice, eu percebi que também era algo que estava no seu coração, esta ideia da mesa, a ideia da comunhão, é nós estarmos à mesa. Aliás, quando eu comecei a vir aqui à Jubileu, eu não quero estar a errar, mas eu acho que havia uma mesa que estava, uma mesa grande aqui, era aqui ou ao meio, era ao meio, não é? E que simbolizava esta importância da mesa. A mesa representa, como o Nuno disse muito bem, a mesa representa o lugar de decisões, mas é também o lugar de aprendizagem e o lugar de comunhão. Por isso é que nós colocamos esta mesa aqui bonita, quer dizer, nós não. Não há muito nós, foi mesmo a nossa Ana que fez. Mas eu tomar parte também, eu não fiz grande coisa. Eu trouxe a mesa e ela depois decorou. Mas que a ideia de que à mesa, nós entendemos desde o Antigo Testamento ao Novo, é na mesa que muita coisa interessante acontece. E nós vamos entender isso. Mas deixem-me-vos dizer que Cristo, ele, se nós fôssemos avaliá-lo pelas mesas onde ele estava, nós iríamos considerá-lo, por exemplo, um falso mestre. Nós íamos considerá-lo alguém que não era de muita confiança. Porque ele sentava-se à mesa com pessoas extremamente duvidosas. Se na altura de Jesus fosse na altura dos mídia, das redes sociais, eu imagino que alguém iria tirar fotografias a Jesus à mesa de pessoas de caráter muito duvidoso. E se nós fôssemos avaliar apenas dessa forma Cristo, nós não iríamos ter uma boa imagem relativamente a ele. Por exemplo, Jesus sentava-se à mesa com falsos mestres. Pessoas que o que eles ensinavam eram coisas erradas. Eram falsos mestres. Mas Cristo sentava-se à mesa com falsos mestres. Por exemplo, Lucas 7,36 diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então este fariseu, ou estes fariseus, são uma categoria, uma classe religiosa da altura. E qual é a opinião, então, que o próprio Cristo tinha sobre os fariseus? O que é que ele pensava sobre estes fariseus com quem ele jantava, por exemplo? Mateus 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas. Isto é a imagem que Cristo tem dos fariseus, é o que ele está a qualificar estes indivíduos. No versículo 24 diz: guias cegos, vocês que coais o mosquito, engolis o camelo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a sujidade. Exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Serpentes. Cristo fala para os fariseus e diz: vocês são umas serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Como é que é possível alguém que categoriza um outro alguém dessa forma, depois é visto a jantar com ele? Parece algumas vezes que nós vemos os políticos, estão naqueles debates horríveis e quase que se insultam e depois vão tomar um café juntos. E são fotografados juntos. E depois nós, o povo, é que andamos aqui com discussões sobre política, mas eles depois andam todos felizes e andam a jantar juntos. E é a mesma coisa que nós iríamos considerar. Então, mas espera aí. Eu ouvi Cristo a falar aos fariseus a dizer: vocês são uma raça de víboras. E depois, no final do dia, alguém tirou uma fotografia dele a jantar com um desses fariseus e pôs no Instagram. Ou seja, Jesus parece meio hipócrita também. Ele diz algumas coisas e depois condena e depois tem comunhão com estas pessoas. Mas nós podíamos pensar que foi só daquela vez, em Lucas 7,36, mas não. Há mais mesa com os fariseus. Lucas 11,37. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. E aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais, isto é um outro episódio, ele não só estava com os fariseus, mas ele estava com os principais,
os mais importantes dos fariseus. E ele sentava-se à mesa. Mas não só ele se sentava à mesa com os fariseus, ele sentava-se à mesa com pecadores. Lucas 15:1 diz: e chegavam-se a ele todo o tipo de pessoas para o ouvir. E os fariseus e os escribas criticavam-no, dizendo: este recebe pecadores e vejam, até come com eles. A certa altura, em Lucas capítulo 5, versículo 29, ele não vai só jantar com eles, ele vai participar de uma festa. Não é apenas uma refeição, é uma festa. Imaginem o que é uma festa. Aliás, deixem-me dizer assim, estes dias eu estava a ver e eu até perguntei isso à Ana. Eu perguntei, olha, se Cristo estivesse no tempo que se chama agora, na altura do Carnaval, eu perguntei, será que Jesus ia lá ao Carnaval? Será que Jesus ia estar naquela festa, no meio dos pecadores? E sabe o que é que a Ana respondeu? Ela disse assim, sim, claro, porque lá estão pessoas. Vejam a simplicidade e a profundidade desta resposta. Sim, porque lá estão o quê? Pessoas. A certa altura, quando criticavam Cristo de estar em ambientes que não eram muito apropriados, sabe o que é que ele respondeu? Ele respondeu, não são os saudáveis que precisam do quê? De médico. São os doentes. Então eu tenho que estar com as pessoas que precisam do quê? De ajuda. Nós começámos a ver, eu não sei quando, não sei porquê, mas nós começámos a ver as coisas de uma maneira diferente. Nós não estamos em lugares onde pessoas precisam que nós sejamos luz no meio das trevas. Parece que nós temos medo disso. E, aliás, nós não só temos medo de estar em determinados locais com determinadas pessoas, como nós temos medo não é pelo ambiente em si. É pelo que os outros que souberem que nós vamos estar com aquelas pessoas vão dizer a nosso respeito. Cristo não padecia desse mal. Ele estava com toda a gente porque ele era luz na escuridão que as pessoas estavam a viver. E deixa-me fazer o desafio. Qual foi a última vez que se sentou à mesa e que teve comunhão com alguém que você discordava profundamente? Do estilo de vida, da política, seja do que for. Cristo ensina-nos isso sobre a mesa. E ele foi para esta festa cheia de gente duvidosa, diz que, e fez Levi, Mateus, um grande banquete em sua casa. Levi que era alguém que não era tão honesto assim. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que é que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Por que é que tu estás com este tipo de gente? E isto é uma lição que nós, como igreja, parece que ainda não entendemos. Nós parece que fugimos das pessoas que estão equivocadas no estilo de vida, nas convicções. Cristo não. Cristo ia à procura delas. Cristo ia ter com elas. Cristo entrava na casa delas. E por último, ainda que não seja à mesa, Jesus choca quando ele vai ter com a mulher samaritana e tem uma conversa com ela, sozinho. Ele e ela. Um homem solteiro a conversar a uma hora que nem era muito suposto com uma outra mulher que não tinha uma boa fama. E a certa altura ele diz assim, olha, vai, chama o teu marido e vem cá. E ela respondeu e disse, eu não tenho marido. E ele disse-lhe, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso tu disseste com verdade. Ou seja, ela tinha 4 coisas muito erradas para aquela altura. A primeira é porque ela era uma mulher. Ela não devia estar a falar com um homem, sozinho, naquela altura. O segundo é que não só ela era mulher, ela era samaritana. Ela era várias vezes divorciada. Ela teve vários maridos e ela muito provavelmente houve ali qualquer coisa. Não me parece que ela enviuvou aquelas vezes todas. Mas ela é uma mulher com um passado problemático. E Cristo diz, e com quem tu vives agora, tu não és casado. Não és casada com ele. Ou seja, esta mulher vivia em pecado com um homem que não era seu marido.
E ainda assim, com esta reputação toda, com este passado complexo, Cristo não fugiu de ser mal falado, mal visto, por amor a ela. E se nós vemos ele fazer isso, existem alguns princípios que nós temos que aprender relativamente à mesa. Mas agora o texto que eu gostava de partilhar convosco rapidamente. Ele é convidado para mais uma destas refeições, onde os olhos todos vão estar em cima dele, para perceber o que é que ele vai dizer, como é que ele se vai comportar, se ele vai censurar os pecadores. Só que logo de início neste jantar, ele começa a censurar não os pecadores, mas os religiosos. Mal ele entra, ele começa a perceber que as pessoas à mesa começam a escolher os lugares de destaque. Os convidados que vão entrando começam a querer escolher os lugares com mais destaque. Neste caso seria a ponta da mesa. E Cristo ensina o seguinte quando ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 14: observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus propôs-lhes uma parábola. E este é o primeiro princípio que eu gostava de partilhar convosco sobre a mesa. É que a mesa não é um lugar de destaque. A mesa não é lugar de destaque. Nós, como cristãos, não devemos estar à procura de lugares de destaque. Nós temos que fazer o nosso melhor com o que nós temos em mãos, mas o nosso objetivo não é nós mostrarmos-nos. É nós fazermos e sermos o nosso melhor. Mas a mesa não é lugar de destaque. Por isso é que Cristo, quando ele começa o ensino, ele começa a falar sobre esta ideia. Ouçam, não escolham os lugares de destaque. Não se mostrem em demasia. Sejam humildes. E não é curioso que, eu não sei se aqui aconteceu, eu espero não dar uma gafe, mas o pastor Brice vai me perdoar. Porque ele tem um coração muito grande e dilatado. Mas há igrejas, eu espero que aqui não. Eu ouvi falar de igrejas, eu já tive algumas, em que Cristo diz assim, não procurem lugar de destaque. E depois eu vou a uma igreja e tem cadeiras aqui no púlpito, que é o maior destaque que existe, onde os pastores se sentavam no lugar de destaque. Quer dizer, Cristo diz assim, não procurem os primeiros lugares, nem os lugares de destaque. A igreja vem e diz assim, Jesus não percebia nada disso. Nós é que percebemos. Qual é o lugar de maior destaque na igreja? É o púlpito. Então onde é que nós vamos pôr as cadeiras para os pastores, que são os super-homens espirituais? Vamos pôr eles aonde? Aqui à frente. Os irmãos acham que isso faz sentido? Isso faz sentido? Eu às vezes pergunto assim, mas ninguém disse nada. Ninguém levantou assim o braço e disse, irmãos, o que eu leio na Bíblia é que os pastores não devem ter esse lugar de destaque. Aqui era assim, não tinham cadeiras aqui. Nos velhos tempos. Mas quando o pastor Brice assumiu, acabou com isso. Por isso é que eu gosto deste homem, percebe? Eu estava aqui a pensar, vou fazer uma gafe, mas eu conheço o coração e a teologia. Mais do que o coração até, eu conheço também a teologia. Então a mesa não é lugar de destaque. E ele chama a atenção daqueles que procuram lugar de destaque. Parece aquelas pessoas que vêm à igreja, mas só querem servir em alguns lugares de destaque. Eu sinto-me chamado para o grupo de louvor. Eu não sinto-me chamado para as limpezas. Eu sinto-me chamado para pregar. Eu sinto que tenho que... Estou muito parado aqui. Eu tenho que pregar. Temos limpezas, temos o SOS Bebé, temos tanta coisa que a pessoa pode fazer. Não estou a dizer aqui, há pessoas em algumas igrejas que querem um lugar de destaque. A mesa não é lugar de destaque. A mesa é o lugar onde nós todos estamos juntos e estamos em igualdade. Mais à frente ele diz, então Jesus dirigiu-se ao que havia convidado e exorta. Olha, quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, os irmãos, parentes, nem os teus vizinhos ricos. Porque se assim o fizeres, eles poderão da mesma maneira convidar-te. E desta forma sempre serás recompensado.
Ou seja, não ajudes, não dês a mão a alguém, não dês atenção a alguém apenas que te pode retribuir o gesto. Não, cuida daqueles que não podem fazer nada por ti. Dá a alguém que tu sabes que não te vai poder dar nada de volta. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, um grande jantar, convida os pobres, os deficientes, os mutilados e os cegos. E feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás a tua recompensa na ressurreição dos justos. O que Deus está a dizer é isto para nós. Quando nós cuidamos daqueles que nós sabemos que podem cuidar de nós recebemos o galardão aí. Mas quando nós cuidamos daqueles que nada nos podem dar, quando nós cuidamos daqueles que não têm um elogio, não têm dinheiro, não têm nada, não têm posição, se nós formos fotografados com essas pessoas ainda vamos ser mal falados. Quando nós cuidamos daqueles que nada têm, a nossa recompensa não é aqui nesta terra, não é nesta vida, será na ressurreição dos justos, será no céu. Que galardão maravilhoso, aquele que ajuda alguém sem esperar nada em troca. Então o número 2 é que a mesa não é um lugar de negócios. Não é um lugar de trocas. A mesa não é um lugar de trocas. Eu vou-me sentar à mesa com esta pessoa porque eu sei que esta pessoa tem um grande estatuto. Eu lembro-me de uma vez que eu fui convidado para desenvolver um podcast. E eu disse, olha, eu posso fazer. Nem era bem um podcast, era mesmo tipo um programa quase televisivo, uma coisa assim. E eu disse, mas olha, eu não vou fazer isso, eu vou ter um ordenado, porque eu não quero fazer, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu, se fizer isso, vou fazer, a gente acorda um preço e eu puxei o preço lá para cima, mesmo para... Pronto, eu não queria assim tanto fazer, mas ok, bora fazer. Então começámos a planear os convidados que nós íamos ter. Então nós íamos ter uma banda super mega famosa e tal, ia ser incrível. E depois tínhamos o apresentador e começámos a escolher pessoas que nós íamos convidar. E uma das pessoas, porque nós tínhamos o contacto da pessoa que fazia a agenda, vamos dizer assim, era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso presidente. E eu lembro de nós estarmos à mesa e eu disse, olha, eu acho que é interessante sim, porque ele é uma pessoa que tem uns pontos de vista assim, pronto mesmo, ele vai a concertos de bandas que não têm nada a ver, ele é um convidado, epá, porreiro, bora convidá-lo. E a pessoa disse assim, pois é pá, essas pessoas é que interessam, essas pessoas é que interessam. E eu disse, essas pessoas é que interessam? Então, se for um perfeito desconhecido que tem uma história interessante de superação, essa pessoa já não interessa? Não. E ela disse assim, porque nós temos que estar à mesa. Se eu estou à mesa com alguém e eu sou o melhor daqueles todos, eu tenho que me levantar e sair da mesa. Porque eu tenho que me dar sempre com pessoas que estão... E eu pensei, olha, eu não sou assim. Eu não vejo Jesus a dar-se com pessoas assim. Eu não vejo essa reflexão de que Cristo, porque senão ele não ia buscar os discípulos. Ele ia buscar os melhores fariseus. Ele foi buscar um bando de miúdos, que não sabiam nada da vida, eram miúdos. Ele foi buscar Judas, que ele sabia que o ia trair. Então esta mentalidade de nós só nos darmos com os melhores, nós só nos damos com aqueles que podem produzir alguma coisa para nós. Isso não é o Evangelho, isso não é o cristianismo, isso é outra coisa qualquer. Isso é negócio. Eu vou me dar com esta pessoa porque eu sei que eu vou receber alguma coisa. Então foi uma reunião muito má. E eu saí dessa reunião e disse, eu não quero fazer mais isto, eu não quero. Se vocês quiserem, podem pegar nas minhas ideias, podem fazer isso. Eu não quero, eu não sou essa pessoa. Para mim é-me irrelevante, eu não fico impressionado. É o Presidente da República, boa, mas olha, se o Presidente da República entrasse por aqui, o nosso,
Se entrasse por aqui, eu ia todo o respeito, nomeava-o, porque é um lugar de autoridade, mas era só isso. Eu não lhe ia dar um microfone, por exemplo. Temos aqui o Presidente da República. Não, porque se eu desse a ele, daria a qualquer outra visita. Então, a mesa não é um lugar de negócio. Não há altas patentes na mesa. Nós somos todos iguais. Ora, ao ouvir tal ensino, um dos que estava reclinado ao redor da mesa anunciou. Ou seja, há sempre alguém que quer colocar uma tónica mais espiritual na coisa. Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. E Jesus, ele neste jantar estava inspirado. Se vocês lerem o capítulo 14, ele dá para trás sempre, desde que entra, pimba, pimba, todos levam, pimba, 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 pimba. Jesus, quando declarou, ou seja, vou-vos contar uma história. Certo homem estava a preparar um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam. Ouçam, eles já tinham recebido o convite. Eles não foram convidados em cima da hora. Eles receberam o convite, é do tipo save the date. Olha, neste dia tu estás livre. Estou. Então vou fazer um jantar nessa data, que é daqui a 2 semanas, qualquer coisa. Tu consegues? Eu consigo. Chegou à altura. Ele enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados e disse, vinde. Vocês não disseram que queriam vir? Sim. Vocês não aceitaram o convite? Sim. Então agora está na hora. Agora venham. Está tudo preparado. Eu tinha um vídeo, mas eu não vai conseguir projetar porque tivemos aí uns problemas com o computador. Mas eu lembro-me aqui logo depois do Covid, eu fui convidado para ir comer a um restaurante, mas era assim um restaurante tipo top das galáxias. Era de eu agora nem sei o nome, o vídeo estava lá o homem a cozinhar para nós, à mesa e não sei o quê. Que é um que faz assim, vocês já viram os vídeos de um que pega no sal e faz assim? Ninguém? Sabem? Quem sabe o que é que eu estou a falar? Ok. Eu fui ao restaurante desse indivíduo. Ele faz assim. Eu nunca percebi porque isso nem é muito higiênico. Quer dizer, o sal que ele está a pôr na carne que eu vou comer está a passar pelo braço suado dele. Eu não sei, mas cada um sabe dizer essas coisas. Mas pronto, é um restaurante muito famoso. Então eu fui convidado para ir lá. E lá tem uma carne, além de ser caríssima, claramente que eu não paguei, né? Eu fui convidado. Era uma carne que era forrada a ouro. E eu pensei, isto deve ser cancerígeno. Forrada a ouro. Assim um luxo, uma coisa, não sei o que. Mas, primeiro, eu fui convidado. Segundo, eu tive que dizer sim ao convite. Mas eu tive que ir. Eu tive que entrar. Eu tive que sentar. O que acontece aqui é que alguns foram convidados, muito provavelmente disseram sim, mas nunca foram. Portanto, o Evangelho é um convite, mas não é um convite onde nós apenas aceitamos o convite. Nós aceitamos o convite, mas precisamos nos sentar à mesa. Não chega a ouvir o convite, não chega a dizer que sim ao convite, nós temos que sentar à mesa de Jesus. E é isso que nós estamos a ver aqui. Então, quando eles foram convidados, no versículo 18, contudo, um a um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade e eu preciso de ir vê-la, não posso ir a esse banquete. Por favor, queiras desculpar-me. Outro convidado explicou-se, acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-la. Eu rogo que me tenhas por perdoado, eu não vou conseguir estar lá. Eu aceitei o convite, é verdade, mas eu não vou conseguir ir. Número 3. A mesa de Jesus não é para ocupados demais. A mesa não é para pessoas que estão ocupadas demais. Há pessoas que o trabalho é o seu ídolo. As pessoas idolatram o trabalho. Tu tenta marcar qualquer coisa com a pessoa não consegue. Não consegue. Neste dia estou a trabalhar. Neste dia estou a trabalhar. E não é porque a pessoa
está a trabalhar para ter o suficiente para pagar as contas, para ter uma vida minimamente confortável. Não, é porque a pessoa quer mais e fazer mais, e agora tenho esta oportunidade mais, agora vou e mais. A mesa não é para pessoas assim. Estes indivíduos, a desculpa que eles deram era eu agora estou com uma coisa nova, eu não consigo. E não é eu não consigo, é eu não consigo. Não, eu agora acabei de adquirir um terreno. Não, agora tenho não sei o quê. Não consegue. A mesa não é para os ocupados demais. Cuidado com a inutilidade de uma vida muito ocupada. Não é sermos preguiçosos. É nós não conseguirmos viver a vida com Deus como deve ser. Estamos muito ocupados com muita coisa. Entretanto, já estou... Mais 2 pontos e eu termino. E o outro ainda argumentou, um outro convidado, dizer, olha, o banquete está, tu queres vir? E ele disse, não, acabo de me casar. Por esse motivo não posso ir. Eu vou-vos confessar uma coisa, eu acho que este é o único que eu percebo. Que era tipo, eu esperei tanto para me casar, acabei de me casar, eu tenho coisas para fazer. É o que se faz na noite de núpcias. Esse é o único que eu percebo que... Ok. Mas você é um jantar. Leva a mulher, que agora é a mulher, leva um jantar para um banquete, uma coisa incrível. Mas isto ensina-nos também, ouçam com muita atenção. A mesa de Cristo, a mesa de Jesus, não é para os obcecados relacionalmente. Existem pessoas que são obcecadas com a família, por exemplo. Há umas frases que eu pus assim, o mais importante é a família. Não é. Não é. Eu peço muitas desculpas de estar a desiludir ou a contrariar alguns que estão aqui. Não é. O que a Bíblia diz, e eu fico com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o mais importante é a família. A Bíblia não diz que a família vem sempre em primeiro lugar. Não diz. A Bíblia não diz que a minha família é o meu mundo. Não diz isso. A família tem a sua importância, tem a sua prioridade, mas a família não, para o cristão. Para o ímpio, para o incrédulo, sim. Para o cristão, não. E como é que nós sabemos isso? Porque Cristo diz isso. E se Cristo diz, não importa as coisas que nós vemos nas redes sociais e os slogans e as coisas bonitas que nós vemos e que mandamos uns para os outros, não. Vejam o que é que diz. Mateus 12:46. Enquanto Cristo estava a pregar a uma grande multidão, do lado de fora, a sua mãe e os seus irmãos, família, procuravam falar com ele. Então alguém o avisou. Olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação e perguntou, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Mas ele tinha mãe ou não tinha? Sim ou não? Tinha. Ele tinha irmãos ou não? Tinha. E estendendo as mãos na direção dos discípulos, ele afirmou, eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E para ser mais claro, ele diz assim em Mateus 10:37, ouça, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, quem diz que o seu pai, a mãe, os filhos é mais importante do que eu, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então não é a família que é o mais importante. Para o cristão, para ser digno de o seguir, para o cristão, o mais importante, o mais prioritário é Cristo. E se nós não queremos viver dessa forma, não há problema. Mas tu não és cristão. És um simpatizante, és um fã da religião cristã, mas tu não és cristão. O cristão faz isto.
ama mais a Deus do que ama a sua família. Portanto, a mesa não é para aqueles que são obcecados pela família ou pelos relacionamentos que têm. Então, todos os convidados, nenhum queria ir. E agora termina o texto. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo, ou seja, eles não vêm. Eles disseram que vinham, não vêm. Ok. E ordenou ao seu servo, sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traz os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E mais tarde disse ao servo, o servo disse, tudo o que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo, olha, vai por todos os caminhos e atalhos, e os que encontrares, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. E agora vem o final trágico, que eu espero que não seja um final trágico para alguns de nós. Ele diz, porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Nenhum daquele que foi convidado, mas se pôs com desculpas para não estar à mesa, esses não vão provar. Mas eu posso mudar de ideias. Não podes. Porque nós agora convidamos outros. Então, se a mesa de Cristo não é para tudo aquilo que eu falei, a mesa de Cristo é para quem? E eu termino. A mesa de Jesus é para quem se senta à mesa. É para quem aceitou o convite. Eu escrevi, a mesa não é para aqueles que apenas aceitam o convite, nem para aqueles que querem ter destaque. Os que olham para Jesus como vantagem não têm lugar à mesa. Não é para aqueles que se acham ocupados demais. Não é para aqueles que são dependentes da aprovação da... Ouçam. Não é para aqueles que são dependentes da aprovação da família ou dos amigos. Não é para esse tipo de pessoas. A mesa de Jesus é para os que se sentam verdadeiramente à mesa. Mas o que é que a tua família vai dizer se tu priorizares a tua fé sobre o que está a acontecer em família? Mas eu sou cristão, Deus é a minha prioridade. Deus é a minha prioridade. E o testemunho que eu vou dar para eles é que a minha fé é o mais importante. Mas isto quer dizer que tu vais então desprezar a tua família? Não, porque a Bíblia diz também que quem despreza a sua família é pior que o quê? Quem sabe? Que o ímpio. Mas nós temos de ser tão equilibrados que a mesa é para nós, aqueles que aceitam o convite, mas abdicam de tudo para se sentar à mesa com Cristo. E às vezes vão ser incompreendidos. Mas mais vale sermos incompreendidos pela nossa fé do que nós sermos compreendidos por todos, mas não estarmos verdadeiramente sentados à mesa. Só vos convidar a ficarmos de pé juntos. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, está bem? Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra, ela nos dá alegria, ela nos conduz, ela nos dirige, mas por vezes ela confronta-nos também. Ela ajuda-nos a entender onde é que nós precisamos melhorar. E aquilo que Tu falaste connosco ajuda-nos a colocar em prática, ajuda-nos a não ver o estar na igreja, as orações que fazemos como vantagem, como proteção. Eu vou à igreja, então Deus vai ter que me proteger e proteger o meu negócio, a minha família, a minha saúde. Tu não nos deves nada. Não há como negociar contigo porque nós não temos nada para te dar. Então ajuda-nos que cada oração, cada louvor, cada presença
na tua casa, nesta igreja, que seja encarada com naturalidade, com a inocência de uma criança que não espera nada em troca, mas confia que Deus cuida das nossas necessidades. Ajuda-nos a não procurarmos ter destaque. Liberta-nos desta maldição, Senhor, que é nós queremos aparecer. Livra-nos de nós mesmos nesse sentido também. Ajuda-nos a não estarmos ocupados demais com tudo e mais alguma coisa, e a leitura da Tua Palavra, a oração, o estar na Tua casa é secundário. Nós fazemos isso se não tivermos mais nada para fazer. Livra-nos disso também. E ajuda-nos a cuidar uns dos outros sem esperar nada em troca. Ajuda-nos a olhar para os mais fragilizados que estão entre nós, para os mais ignorados, mais desprezados, menos capazes, e ajuda-nos a olhar para eles com dignidade, sabendo que teremos uma recompensa, não fazendo pela recompensa, mas sabendo que Tu te agradas do nosso coração também. E que sejamos conhecidos por uma igreja cheia de compaixão, cheia de misericórdia uns para com os outros. E ajuda-nos a verdadeiramente estarmos sentados à Tua mesa. E nós te agradecemos isso no nome que é acima de todo o nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe.